Olá, alunos do nono ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português para o terceiro bimestre. Eu sou o professor Silas e hoje nós falaremos sobre figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? São recursos de estilo em que predomina o sentido conotativo das palavras. As figuras de linguagem elas conferem efeito expressivo, emotividade ou beleza no discurso. O estudo das figuras de linguagem faz parte de um ramo da língua portuguesa que nós chamamos de estilística. Como as figuras de linguagem são mais ligadas às emoções, elas são próprias dos textos com caráter literário. Textos publicitários, textos humorísticos, devendo ser usados com bastante economia e bom senso, em textos de caráter informativo ou argumentativo. Então, as figuras de linguagem, para facilitar o entendimento delas, foram divididas em 4 grandes grupos. Então, nós temos figuras de palavras ou semânticas, figuras de pensamento, figuras de sintaxe ou construção, figuras de som, que também são chamadas de figuras de harmonia. Cada uma delas conferindo expressividade à comunicação, através das palavras, através das ideias, das combinações, através de repetições, de inversões, através da sonoridade, daí figuras de som. Então, requer para o estudo das figuras de linguagem que nós relembremos as duas formas de utilização da linguagem. Nós utilizamos a linguagem no sentido denotativo, sentido onde a palavra é empregada no sentido próprio, real, literal, aquele que consta nos dicionários, e nós utilizamos em alguns momentos a palavra no sentido figurativo, no sentido figurado, que aí ela vai depender do contexto. O texto literário ele trabalha com sentido figurativo. Eu odeio estes pneus, como é o exemplo aqui do cartoon. Eu adoro estes pneus. Observe que a palavra pneus, no primeiro exemplo, ela foi utilizada no sentido conotativo, ou seja, simboliza gordura localizada. Enquanto para o mosquito, a palavra pneus foi utilizada no sentido literal, no sentido do dicionário, que é o pneumático, a roda do carro. Tá? Redução da maioridade penal. Esses aqui estão limpos, sorte sua. Então, observe a expressão tão limpos. Ela não foi utilizada pelo primeiro policial para dizer que eles estão sem portar armas ou algum entorpecentes. Agora, para o segundo policial, o sentido de limpeza foi o sentido literal, uma vez que ele está sujo de fezes. Então, as figuras de palavras elas vão trabalhar com esse sentido, conotativo. Falaremos agora da metáfora. A metáfora é uma figura de palavra em que eu vou empregar um termo com significado diferente do habitual, com base na relação de similaridade que existe entre o sentido próprio e o figurado. A metáfora implica numa comparação. Toda metáfora é uma comparação implícita, subjetiva e com ausência do conectivo que faz a comparação. O conectivo que eu me refiro aqui é o conectivo como, tal qual, tanto quanto. Então, observe no exemplo. Amor é fogo que arde sem se ver. É um verso de Camões. Então, veja, o amor está sendo comparado ao fogo, mas não tem um elemento comparativo com. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Os 3 primeiros versos do poema de Mário Quintana, ele compara os poemas a pássaros. Veja que há uma relação de similaridade e essa relação ela foi comparada subjetivamente, implicitamente. Comparação, próxima figura de palavra. A comparação, ela consiste em aproximar 2 elementos a partir de uma característica comum entre eles, E ela vai ser ligada pelo conectivo comparativo, como, tal qual, tanto quanto. Então, ela se parece muito com a metáfora, porém, na metáfora, a comparação é implícita, enquanto na comparação, ela é explícita, ela está escrita no contexto. Amor daquela vez como se fosse máquina. Observe que tem um termo comparativo aí, como. Veja na tirinha. Amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Então veja que no segundo balão de fala, a moça faz uma comparação entre o amor e o motor do carro. E esses 2 elementos são ligados pelo termo comparativo, pela conjunção como.
Falaremos agora sobre a personificação. Personificação, ela também é chamada de prosopopeia. Então, a prosopopeia, personificação, consiste em atribuir uma característica humana a seres inanimados, sentimentos, emoções de seres humanos a seres que não possuem vida. Observe a letra da música de Lulu Santos. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça meu corpo. Veja, o vento, as ondas, o sol, seres inanimados. Foi atribuída uma característica a eles, características humanas, de beijar, de lamber, de abraçar. Essas características são típicas do ser humano. Então, quando a gente atribui a um ser que não possui vida, é uma figura de linguagem, de pensamento chamada prosopopeia. E por quê? Porque atribui essa característica humana a seres inanimados. O futebol pede paz, olha, exemplo de personificação também. Catacrese é uma figura de linguagem que consiste em utilizar uma frase, um termo de outro campo semântico, por não existir um específico para designar um objeto. Então é comum no dia a dia você pegar na asa da xícara, o braço da cadeira, a perna da cadeira, as costas do sofá, a boca da garrafa. Observe que essas expressões não existe um nome específico, então você coloca por semelhança, né? Traz um elemento de outro campo semântico. E assim nós utilizamos no dia a dia várias catacreses. Observe algumas, folha de livro. Folha, o sentido real dela é uma das partes do vegetal, mas quando você atribui para o papel, você está utilizando uma figura de linguagem chamada catacrese. Quando você diz assim, a boca da calça, a pele do tomate, observe que você está usando uma catacrese. E aí? Antítese é uma figura que visa aproximar coisas opostas. É uma figura de pensamento que aproxima expressões de sentidos contrário, oposto. Então, observe nos versos. Não existiria som se não houvesse silêncio. Não haveria luz se não fosse escuridão. A vida é mesmo assim. Dia e noite, não e sim. Observe as expressões em destaque. Som é o contrário de silêncio. Luz é o contrário, é o oposto de escuridão. Dia é o oposto de noite. Observe como ocorre a antítese nos comerciais. 5 novidades para deixar você de boca aberta, fechada, aberta, fechada, aberta. Então, a palavra fechada é o contrário de aberta. Então, nós podemos dizer que aí há exemplo de antítese. Uma noite longa para uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. Veja que longa é o contrário de curta na letra da música de Paralamas do Sucesso. Antítese. Hipérbole. Hipérbole é uma figura de linguagem que ela indica um exagero intencional do enunciador, da pessoa que fala. Então, é uma frase exagerada que nós chamamos de hipérboles. Então, a palavra-chave aí é exagero. Tá? Alguns exemplos de hipérbole. Nós temos exemplos tanto em imagens, que são exageradas, como em discursos verbais. Veja que aí nós temos, no comercial dessa faca, a faca é tão afiada, muito, muito afiada, que além de cortar a verdura, o legume, ela também corta a faca. Há um exagero intencional aí, né? Exemplo de hipérbole. Veja na música. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante, nem 1000 alto-falantes vão poder falar por mim. Observe que aqui na letra da música, nem 1000 alto-falantes, é um exagero intencional. Então aqui nós temos um exemplo de hipérbole. E assim nós chegamos ao final da nossa primeira aula. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima.